Vamos ao assunto do vídeo de hoje, que eu não lembro qual é, inclusive. Vamos procurar aqui. Segmentação, morfemática, o problema da palavra eu já tratei, homonímia, palavra e lexia. A segmentação morfemática já dei início, a dupla articulação da linguagem também, a importância do sentido também. Então hoje vou começar o capítulo 4, que trata sobre alomorfes e morfema zero. Capítulo 4 deste pequeno livrinho. Tá vendo? É um livro bem pequeno mesmo. Morfemas do português. Vou colocar aqui, ó. Walter Ked. Se você quer começar a entender um pouco de morfologia da língua portuguesa, recomendo iniciar por este pequeno livro. Eu sou um estudante da Faculdade de Letras e atualmente estou tendo esta disciplina de morfologia, que basicamente, entre aspas, é o estudo da palavra. Este livro ele tem alguns capítulos bem pequenos, bem curtos, e este de hoje, capítulo 4, sobre alomorfes e morfema zero. Vou tratar sobre o primeiro tópico, que vai ser alomorfes e alofones, tentando entender essa diferença, né? Porque alomorfes é da morfologia e alofones vem lá da fonética e fonologia. Vamos lá então. Já assinalamos que as técnicas da análise fonológica foram transpostas para a análise morfológica. Então, a menor unidade da língua, lá da fonética, ou o estudo das menores unidades, né? Que a linguística interna, pelo menos, ela começa a partir das menores unidades. Então, fonética, fonologia, morfologia, sintaxe e assim por diante. Sendo que a menor é fonética e fonologia. Já a área, né, de estudo que estuda estas menores unidades. Já assinalamos que as técnicas de análise fonológica foram transpostas para análise morfológica. Aqui ressaltaremos alguns paralelismos resultantes desta transposição, ou seja, os alofones e alomorfes. Vamos lá começar então. Alguns fonemas podem realizar-se através de variantes. Assim, o fonema entre barra, né, L, que não é L, mas é o L, depreendido de um par como lia, agora a aplicação, né, lia e ria, apresenta em português as realizações L alveolar, representa-se entre colchetes a realização fonética em oposição à representação fonológica. Beleza. As realizações a L alveolar, quando antecede uma vogal. Por exemplo, lama e W, ou então o U, né, que é o símbolo, o U semivocálico, como em mal, quando se opõe a uma vogal. Então, alma é diferente de lama. Então, é este símbolo, na verdade, né? Então, alma e lama, existe essa diferenciação. Deixa eu até iniciar aqui de novo para eu me concentrar. Alguns fonemas podem realizar-se através de variantes. Então os fonemas eles têm variantes. E isso são alofones, então as variantes, né? Assim o fonema L, o fonema, depreendido de um par como lia e ria, apresenta em português as realizações L mesmo de alveolar, quando antecede uma vogal, ou mesmo quando antecede uma vogal, ou lama, como lama, né? IW, ou então o U semivocálico, o W aqui é só um símbolo, como em mal, quando se opõe a uma vogal. Um outro exemplo, né? No português do Brasil. Em Portugal, o pós-vocálico realiza-se como L velar. Para a posição que se segue, escolhemos a variante brasileira. Essas variantes recebem a designação de alofones e, com frequência, encontram-se em contextos exclusivos, como ilustra o quadro a seguir. Então, aqui tem um quadrinho com este exemplo do L, deste L, né? Esse fonema L depreendido de um par, e ele existe como pré-vocálico e pós-vocálico. Em situação pré-vocálica seria o L mesmo, pós-vocálico diferencia-se, pré-vocálico seria o U, né? No caso da palavra alma, a alma não é esse L como ele coloca aqui. Fazendo a leitura do quadro com base nas colunas verticais, temos que L só aparece em posição, esse L cadê o exemplo? De lia, só aparece em posição pré-vocálica, diferentemente de W, ou U, na verdade, né? Que só ocorre em posição pós-vocálica, como em mal, ou então alma, porque na escrita ambos são com L, né? Só que na transcrição fonética
Na verdade, um é alveolar, lia, e o outro é diferente disso. Então, a situação aqui que se coloca é que um é colocado, ou melhor, um é aplicado quando está em posição pré-vocálica ou pós-vocálica, onde utilizamos uma variante. Não podemos utilizar a outra. Neste caso, dizemos que as variantes são combinatórias e estão em distribuição complementar. Então, neste caso aqui do L em alma, escrito, mas na verdade é aquele símbolo da fonética U, e o L de lia, são alofones. Existem alofones que não ocorrem em distribuição complementar. Por exemplo, o fonema R em posição inicial pode realizar-se em nossa língua como R alveolar ou R velar, indiferentemente. Por exemplo, rua, em rua ou rua. Aqui dizemos que as variações são livres. O mesmo pode observar-se com relação aos morfemas. Agora sim, aplicando aos morfemas, porque então, até o momento, alofones são essas variações do mesmo fonema. O mesmo pode observar-se com relação aos morfemas, que nem sempre são caracterizados por uma única forma, como a maioria dos exemplos apresentados no capítulo anterior poderia levar a crer. No adjetivo infeliz, por exemplo, uma palavra infeliz, um adjetivo, a comparação com feliz permite-nos depreender o morfema in. O morfema, então, in, que é um prefixo. Esse mesmo morfema realiza-se com i antes de radicais iniciados por L, M e R. Por exemplo, a palavra ilegal, imoral, irreal é diferente de infeliz, né? Esse prefixo é diferente. É somente a letra I. Essas diferentes realizações são designadas como alomorfes, em paralelismo com alofones. Então, são variações. Os alomorfes, nesse caso, são variações que têm o mesmo significado, porém forma diferente. De modo geral, os alomorfes apresentam-se em distribuição complementar, a exemplo do que ocorre com os alofones. Em português, o pronome pessoal oblíquo, mim, realiza-se mim após qualquer preposição diferente de com. Por exemplo, de mim, em mim, sem mim. Seguindo-se a preposição com, temos a variante migo, comigo, conforme ilustra o quadro abaixo. Daí tem um quadro que ele coloca essas situações. Para finalizar, então, os últimos parágrafos, as colunas verticais do quadro mostram, explicando a tabela, né, que mim só ocorre em seguida as preposições diferentes de com, ao passo que migo só figura após a preposição com. Dizemos aqui também que os alomorfes estão em distribuição complementar, visto que ocorrem em contextos exclusivos. É importante notar que nem sempre os alomorfes resultam de um contexto fonológico, como pode sugerir o exemplo do morfema in, acima. A variante I só é encontrada antes de determinadas consoantes. Com relação ao segundo exemplo, poderíamos pensar que a variante migo ocorre após nasal. As sequências em, mim, sem mim, em que as preposições também terminam por nasal, negam a validade dessa afirmação. O condicionamento aqui é, portanto, morfológico e não fonológico. Mesmo no exemplo anterior, o condicionamento fonológico não apresenta uma restrição absoluta na língua. Observemos que, se uma forma como irreal poderia induzir-nos a crer que a nasal não ocorre antes de R, dada a existência de irreal na língua culta, norma padrão, né? O verbo enrolar mostra que, em português, o fonema R pode figurar após N. Último parágrafo. Embora mais raros, também se encontram em português exemplos de variantes alomórficas livres. Ao lado de ouço, temos a variante oiço, e o falante é livre na escolha de uma ou de outra forma, diferentemente do que se observou com relação às variantes min e migo, independentes do contexto. Bom, basicamente, o que o texto está nos tentando mostrar aqui, que alofones e alomorfes são formas diferentes, no caso de alofones, são formas diferentes do mesmo fonema, enquanto que alomorfes, já aplicada à morfologia, são formas diferentes do mesmo morfema, só que daí o nome que se atribui a isso é alomorfe. O exemplo muito claro aqui é no próprio prefixo, né? Então, infeliz é diferente o prefixo in, é diferente no caso, por exemplo, da palavra imoral. Esse i, que é um prefixo também, esse in, na verdade, né? Deixa eu ver, moral, na verdade é o i só. Esse i
E esse in são prefixos, porém são alomorfes, né? Então, o próprio irreal também, na palavra irreal. Então, quando ocorre essa variação de forma, mas não de significado. Ambos têm o mesmo significado nesse sentido aqui no prefixo, né? O prefixo tem um significado. Beleza, então esta é o vídeo básico aqui sobre alomorfia e alofonia também, ou alofones e alomorfos, a diferença. No próximo vídeo quero tratar sobre a forma básica, pensando ainda em alomorfos e morfema zero. No vídeo passado eu tratei sobre o que é a importância do sentido, vou deixar aqui no final. Estou construindo essa playlist sobre morfologia, né? Inclusive, esqueci de falar isso, o livro texto básico que estou utilizando, que está me ajudando numa construção introdutória desta playlist, que é uma disciplina muito importante da Faculdade de Letras, mas que também é um dos níveis linguísticos aí da linguística interna, né? Morfologia. Valeu!